Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Laura Porto, eu sou advogada, eu sou especializada em proteção de dados, direito digital e cartórios extrajudicial. E hoje, minha maior especialização, o maior trabalho que eu tenho é adequar os cartórios à LGPD. Então, justamente por isso eu vi a necessidade de vir aqui fomentar o tema, falar sobre o provimento 134. Então, temos diversos vídeos aqui no YouTube sobre o provimento 134 e também sobre outros temas da LGPD dentro das serventias extrajudiciais. Então, hoje o tema é capítulo 2º do provimento 134. Vamos falar da governança. Espero que gostem e vamos lá. Olá, pessoal! Boa noite! Como estamos? Deixa eu colocar já aqui nosso tema, provimento 134 do CNJ, mais uma vez. Temos muitas coisas para falar desse provimento, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, uma alegria estar aqui nas nossas lives semanais. Olá, pessoal, boa noite para todos. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Aquela pergunta clássica, né? Tá todo mundo me ouvindo? O som tá funcionando bem? Estamos gravando também para o YouTube, então quem não me segue lá no canal do YouTube, vai lá, doutora Laura Porto, o pessoal do YouTube também, quem não me segue no Instagram, tem muito conteúdo nas duas páginas. Boa noite, gente, boa noite para todos. Boa noite, Érica. Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar o nosso papo. Doutora Margarete, que honra a senhora aqui, boa noite. Vamos continuar o nosso papo sobre o provimento 134 do CNJ. Obrigada pelos complementos aqui ao cabelo novo, ao look novo. E já quero aqui aproveitar publicamente para pedir desculpas para todo mundo que votou no não corta o cabelo, que foi um número grande de pessoas, inclusive. E eu acabei cortando e justamente a votação ganhou o cortar, então eu fui muito fiel à votação, tá, pessoal? Falei, o que der na votação eu vou fazer, e deu para eu cortar, coincidência, hein? Olha aí, você votou não corta, tá vendo, Eric? O que você achou? Agora eu quero feedback. A votação deu para cortar. Boa noite, doutora Taluana, que honra você aqui, querida. Muito obrigada, gente, obrigada. Agora eu tenho que me acostumar de novo, que eu já tive o cabelo curto, né? Aí alguns anos. E aí agora eu resolvi cortar de novo e tenho que me adaptar novamente. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos ao que interessa, provimento 134 do CNJ. Gente, olha, eu confesso que eu vim aqui hoje fazer a live e eu ainda não tinha certeza do que a gente ia falar hoje, por quê? O meu pensamento justamente era que nós fôssemos caminhando, né, juntos pelo provimento 134, e é isso que estamos fazendo aqui. Só que, né, ocorre que paramos na live da semana passada, no artigo 5º, nas disposições gerais. Então, hoje a gente vai entrar no capítulo 2, que começa no artigo 6º, que é governança do tratamento de dados pessoais nas serventias. Então, quem perdeu a live da semana passada está gravado, está aqui no canal. Falamos bastante coisa, então, como eu disse semana passada, a ideia é que a gente tenha vídeos curtos e que a gente consiga abranger todo o provimento e tirar dúvidas e conversar e trazer ideias, né, para a gente justamente fomentar o debate, esse debate maravilhoso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados nas serventias extrajudiciais. Então, ocorreu o quê, né? Como eu estava dizendo, quando a gente entra no artigo 6º, ele vai falar da governança do tratamento, ele traz 9 incisos, né? Só que esses 9 incisos, ele traz mais informações nos demais artigos. Então, por exemplo, o inciso 1º, que ele fala do encarregado, quando a gente vai para o artigo 10, ele traz várias determinações sobre o encarregado. Então, vale a pena a gente fazer uma aula aqui só para falar do encarregado. Da mesma forma, o 7º, que é o próximo artigo que a gente vai ver no capítulo 3 seguinte, que é o mapeamento das atividades, né? Então,
É muita coisa para falar e são assuntos que eu quero delimitar e falar muito com vocês. Então, não dá para a gente fazer um en passant aqui. A gente vai ter que entrar mais a fundo em cada um desses artigos, né? Então, principalmente quando a gente entra em capítulos, como por exemplo, no mapeamento. O mapeamento é muito importante, pessoal. Boa noite, Lari. Obrigada, querida. Você gostou? Eu choquei todo mundo. Tá todo mundo falando, como assim? Você me avisou que você ia cortar? Fez a enquete, apareceu com ele assim? Revolucionei. Então, pessoal, vamos ler o artigo 6º inteiro, só que a gente vai entrar melhor em cada um dos pontos, em todos que tem alguma referência nos demais artigos do próprio provimento. Porque, como eu falei, tem temas muito importantes aqui. Então, por exemplo, encarregada, por exemplo, mapeamento. Eu recebi muitas perguntas sobre relatório de impacto. Também é um tema que vale muito a pena a gente fazer uma live só para falar do relatório de impacto, porque é bem importante, né? Enfim, vamos começar. Aí a gente vai entrando em alguns temas específicos e outros a gente faz temas, live só para falar do tema, tá? Bom, então vamos lá. Capítulo 2 da governança do tratamento de dados pessoais na serventia. Gente, é muito importante pensar em governança, tá? Justamente porque, né, aplicar uma LGPD dentro de um cartório nada mais é do que você ter ali agora uma nova governança em proteção de dados, né? Então, a gente vai aplicar um compliance, a gente vai criar sistemas, né, justamente para adequar a serventia a esses tratamentos de dados. Então, a governança é tudo, né? Criar realmente essa realidade dentro do cartório. E eu sempre falo, vou cansar de falar, não tem lugar melhor para implementar LGPD do que num cartório. Você já tem, né, tudo super estruturado, os cartórios trabalham muito bem, já tem estruturas, processos, procedimentos, governanças estabelecidas muito boas, né? Então, quando a gente vai aplicar isso à LGPD, a gente simplesmente precisa fazer alguns ajustes para essa questão da proteção de dados. Bom, então vamos lá. Artigo 6º, ele fala que na implementação dos procedimentos de tratamento de dados, o responsável pela serventia extrajudicial deverá verificar, então isso aqui é super importante, o porte da serventia e classificá-la de acordo com o provimento 74. Já vamos parar por aqui que esse tema é importante. Não sei, né, quem estava aqui na semana passada, nós lemos todos, né, os considerandos que o provimento traz. Então, um considerando super importante foi um considerando que ele disse que, além dos provimentos da corregedoria, das corregedorias estaduais, enfim, que tudo que se aplique também irá aplicar as previsões trazidas pelas legislações externas, né, esse mundo administrativo, esse mundo só dos cartórios, as legislações trazidas, as regulamentações trazidas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, eles citaram uma resolução que a ANPD trouxe sobre os agentes de pequeno porte. Então, trazendo justamente um balanceamento maior na aplicabilidade da LGPD. E aí eles citaram que isso também se enquadraria, de certa forma, às serventias. E aí, né, conversamos bastante sobre esse tema, e isso aqui é citado mais uma vez. Quando ele fala, por exemplo, né, que vocês vão ter que se enquadrar LGPD e vai ter que ser verificado o porte da serventia e classificar essa serventia de acordo com o provimento 74, isso tem muita correlação com essa previsão da NPD dos agentes de pequeno porte, né? Eu falei para vocês, não acho que tudo vai se aplicar, né? Exatamente os agentes de pequeno porte, tudo que tiver ali, mas certo balanceamento vai ter sim. Então, o que isso significa? Mais uma vez, né? Então, citando já o caput do artigo 6º, ele fala que vocês vão classificar de acordo com o provimento 74, que é onde determina se o cartório é classe 1, 2 ou 3. Então, lá no provimento 74, só lembrando, né, é um provimento que trata bastante da continuidade dos negócios, da questão mais ligada à tecnologia, aos backups, à segurança, né? É um pouco mais ligado à parte da segurança da informação do cartório. E isso, pessoal, muita gente comenta, né? Eu já estou adequado ao provimento 74, é um pequeno ajuste para a LGPD. Na verdade, não, é um grande ajuste. Eu sempre falo que o provimento 74 é a pontinha do iceberg, que aí vem, né,
a LGPD, agora os provimentos, é muito maior do que o provimento 74, mas o provimento 74 é um belo começo e um começo necessário, tá? Então, quando a gente adequa de acordo com o provimento 74, ele traz esse balanceamento justamente que diferencia o porte da serventia. Então, não justifica que uma serventia deficitária, uma serventia pequena, tem a mesma estrutura que uma serventia enorme, né? Uma serventia da capital, gigantesca. Então, é um pouco óbvio, né? Então, isso também se aplica à LGPD e toda essa documentação que vai ter que ser criada pela LGPD. Isso significa que os cartórios pequenos, médios, até os deficitários não precisam se adequar à LGPD de forma nenhuma, tá? Todos os cartórios precisam se adequar à LGPD. Ninguém tem para onde fugir. Falei isso para vocês, né? Mas vocês não vão ter que criar um documento com a mesma robusteza, digamos assim, um cartório deficitário com um cartório enorme, né, da capital, por exemplo. Todos os documentos precisam estar em todos os cartórios? Sim, porém, né, exatamente a robustez desse documento não será a mesma de um cartório para o outro. Então, ele já deixa isso claro no considerando que nós vimos, então justamente falando, né, que aplica-se também essa questão dos agentes de pequeno porte trazido pela ANPD, e ele já entra na questão da governança, citando o provimento 74 e que deve ser classificado por classes, como vocês já sabem, 1, 2 e 3, de acordo com o provimento 74. Bom, aí ele fala, então, né, para você classificar a serventia de acordo com o provimento 74, classe 1, 2 e 3, e observadas as regulamentações da ANPD, que é justamente o que eu acabei de falar com vocês, que a ANPD traz, sim, certos balanceamentos, certas... um pouco mais tranquilo, digamos assim, para os agentes de pequeno porte. Então, aqui ele está citando mais uma vez a regulamentação da ANPD, tá? E fazer adequação... E aqui continua esse pensamento, tá? Conforme... Olha que importante que eles citam aqui. Vocês vão fazer essa adequação à legislação de proteção de dados conforme o volume e a natureza dos dados tratados e de forma proporcional à capacidade econômica e financeira para aporte e custeio de medidas técnicas e organizacionais. Então, tudo isso que nós falamos, né, mais uma vez, ele vem chancelando aqui, que a partir do momento que você classifica pelo provimento 74, se é classe 1, 2 ou 3, você vai criar toda a documentação, toda essa governança com base, né, justamente na capacidade econômica, financeira, no aporte, no custeio das medidas técnicas e organizacionais. Então, ele está trazendo mais uma vez essa questão, que você vai ali, coloca o provimento 74 e você vai ter que implementar as medidas, né, de acordo com o tamanho da sua serventia. Como eu disse mais uma vez, um cartório, por exemplo, que tem um funcionário, 2 funcionários, não vai precisar das mesmas medidas técnicas e administrativas, a governança interna, que um cartório da capital, por exemplo. Quer dizer, mais uma vez, para ninguém me entender errado, que esse cartório pequeno não precisa se adequar de forma nenhuma. Todos os cartórios são obrigados a se adequar, tem que se adequar. Todos os cartórios, como eu disse, um dos maiores repositórios de dados pessoais do Brasil estão nos cartórios, os cartórios pequenos também. Então, vocês também fazem parte desse número absurdo de dados pessoais que tem aí dentro, né? Então, vocês precisam se adequar, mas vai ser, sim, diferenciado das grandes e pequenas e médias, tá? Então, fica bem claro aqui, considerando, como eu falei, já dá uma pitadinha e aqui fica extremamente claro. Bom, e aí ele diz, né, no artigo 6º, que vocês têm que, independente de ser classe 1, 2 ou 3 do provimento 74, vocês têm que adotar ao menos as seguintes medidas. E aí ele traz, né, este rol aqui, nos incisos do 1 ao 9, um rol que é o mínimo que todos os cartórios têm que ter. Então, o primeiro, né, o que ele já cita logo de cara, que é de extrema importância, e como eu falei, vale uma live só para falarmos sobre esse tema, que é o encarregado, tá? Então, no inciso primeiro, que já faço aqui a correlação, que no artigo 10º, no artigo 10, ele está falando diversas questões sobre como tratar este encarregado, então a gente vai falar só sobre o encarregado depois, tá, pessoal?
uma live específica só para falar do encarregado. Então, o mínimo que vocês têm que ter é nomear um encarregado. Então, como eu disse para vocês, né? Eles citaram lá no Considerando a resolução dos agentes de pequeno porte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui eles citam mais uma vez essa questão de classificar por classe e tamanho da serventia, e aí nessa regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para agentes de pequeno porte, eles dizem que nas micro e pequenas empresas, né, que são esses agentes de pequeno porte, que em teoria se enquadrariam os cartórios pequenos, enfim, não precisariam indicar um encarregado. Então, aqui já vem o provimento específico dizendo, olha, tem sim esse balanceamento, levamos sim em consideração essa resolução da NPD, porém isso aqui não se enquadra. Então, sim, mesmo os cartórios deficitários, os cartórios com interinos, os cartórios com, enfim, né? Qualquer cartório tem que ter um encarregado, não tem opção, tá? E uma pergunta que eu recebo bastante, que eu já vou até adiantar aqui, que a gente vai comentar muito melhor quando a gente fizer a live só sobre os encarregados, é que posso nomear um encarregado de um funcionário meu do cartório? Pode. Posso nomear uma pessoa externa, uma pessoa contratada externa, que é, por exemplo, o serviço que eu presto para muitos cartórios, que é o DPO externo. Eu posso ter só o DPO externo? Pode também. Eu posso ter um interno nomeado meu funcionário e um externo, que é essa pessoa que presta serviço para o meu cartório? Posso também. Então, nós temos essas três realidades. O próprio provimento autoriza, né? Ele diz também que as próprias associações podem disponibilizar esse encarregado, enfim, de maneira conjunta, não tem problema. Então, como eu falei, a gente vai especificar melhor esse tema, mas você pode ter a pessoa interna, externa e pode ter os dois, tá? Que é o melhor dos mundos. Eu sempre indico para os cartórios que podem ter dois, porque às vezes, quando isso é o que eu vejo muito no dia a dia, na prática, né? Quando vocês nomeiam alguém de dentro do cartório, às vezes essa pessoa não tem essa expertise, né, do extrajudicial, inclusive, como eu falei, por isso até que vai sair esse curso só para encarregados, tá? Para a pessoa saber como lidar, porque às vezes esse seu funcionário do cartório, ele sabe muito da legislação do cartório, só que ele não sabe de proteção de dados, né? Que é a realidade, né? Quem que sabe de proteção de dados? Só quem trabalha com isso, né? Então, chega uma demanda, como que o encarregado responde? Esse encarregado precisa responder, né? Enfim, então, é obrigatório nomear um encarregado, tá, pessoal? Então, no mínimo, o artigo 6º fala, no mínimo, ainda que a gente tenha equiparação com a resolução de agente de pequeno porte, precisa ter um encarregado, não tem choro nem vela aqui. Bom, próximo inciso 2º, ele fala, importante, hein? Mapear as atividades de tratamento e realizar o seu registro. Bom, esse também é um tema que é o próximo artigo e o próximo capítulo, que vale a pena a gente perder algumas horas de live para comentar, que é o mapeamento de dados pessoais, tá? Então, todos os cartórios têm que ter, ao menos, o mapeamento das atividades de tratamento realizadas e o seu registro. Então, pessoal, o que é, né? Boa noite, professor Salomão, que honra você aqui na live. Então, o que é mapear, né, os tratamentos de dados realizados no cartório? Basicamente, vocês têm que saber tudo o que acontece com a vida, né, do dado pessoal, desde o momento que ele entra na serventia até o momento que ele sai da serventia ou não sai, né? Ele fica ali ad eterno dentro da serventia, porque a gente sabe que os cartórios não têm o direito de exclusão, né? Como tem nas empresas, por exemplo. E como eu disse, pessoal, acreditem, eu já respondi como DPO uma demanda sobre um cartório justamente pedindo, um advogado pedindo a exclusão dos dados do cliente dele do registro. Então, vocês podem passar por isso, tá? Então, vocês têm que explicar que todos os direitos que estão ali no artigo 18 da LGPD que os titulares têm, não são todos que se enquadram ipsis literis, né? Totalmente, 100% aos cartórios, tá? Então, quando vocês vão realizar esse mapeamento, vocês vão justamente descobrir qual é o fluxo de dados pessoais que tem dentro do cartório. Então, a gente, quando vai implementar a LGPD, a primeira coisa que nós fazemos,
depois, né, de entender o que está acontecendo ali, conversar com os principais pontos, né, até apresentar um curso inicial para as pessoas que a gente vai entrevistar, enfim. O primeiro pontapé dessa implementação da LGPD é realizar esse mapeamento. Por quê? Porque é nesse mapeamento justamente que a gente vai ver todo o fluxo de dados pessoais dentro da serventia. Então, por onde ele entra, balcão, site, os sistemas integrados, tem muita opção, né? Então, tudo isso tem que ser mapeado, por onde ele entra, para onde ele vai, quem tem acesso, como é esse acesso, por onde ele passa. Por muitas vezes nós descobrimos vários processos que não tem nenhuma necessidade de estar no cartório, então é muito bom justamente para a governança do cartório, não só para a parte de proteção de dados. Você descobre, às vezes, processos desnecessários, processos inúteis, processos que dá para atualizar e modificar, e sempre tem, mas a gente sempre fez assim, mas talvez, né, hoje não esteja mais, não seja mais necessário fazer assim, modernizar os processos do cartório. Então, tudo isso a gente descobre fazendo esse mapeamento, que é ver todo esse fluxo de vida do dado pessoal. A hora que ele entra por todos os setores que ele passa, até o momento que ele vai para o arquivo, até o momento que ele vai ser arquivado ad eterno, ou vai ser excluído pelo provimento 50, ou vai ser compartilhado com uma central. Todo esse fluxo tem que ser mapeado e estar registrado, tá? Então, é isso que vocês são obrigados a fazer e que a gente vai falar na próxima live, no próximo artigo, que é o artigo 7º, que ele traz detalhes de como fazer isso. E ainda não, mesmo com os detalhes, na prática, não é fácil, tá, pessoal? Então, já digo para vocês que mapear todas as atividades dá trabalho. E como eu falo até com os meus clientes, né? A gente sempre fala, toda vez que vai olhar, tem algum processo novo, tem alguma coisinha que passou, ou alguma coisa que é relevante, tem que voltar e olhar de novo. Então, o fluxo desse mapeamento é constante, por isso que a gente sempre fala, uma vez implementada a LGPD, é para sempre a LGPD. Sempre teremos novos processos, sempre teremos novos fluxos, sempre reavaliamos se os fluxos ainda são válidos. Implementou, fica ali, ó, para sempre olhando de novo esses fluxos. Sempre vai ter alguma coisa para ajustar, para melhorar, tá? Então, demora para fazer isso. Eu já tive mapeamentos que o mapeamento demorou, assim, meses, quase um ano, só o mapeamento. Então, façam o mais rápido possível esse mapeamento, porque além de obrigatório, é aí que você consegue visualizar todo esse processo de o que ocorre de tratamentos dentro do seu cartório. Deixa eu olhar que tem umas perguntas aqui. Como fica a situação do conflito de interesse em relação ao funcionário com o DPO? E aí depois pergunta o que faz o DPO externo, né? Então, justamente o que fala-se muito em conflito de interesse, quando a gente fala de encarregado, que a gente traz até uma experiência europeia, né? É que, em teoria, o encarregado que implementa a LGPD, alguns falam que não poderia ser alguém interno, ou não poderia depois ser o externo, porque ele que ia verificar o próprio trabalho que ele fez, enfim. O que acontece com o DPO, e dentro do cartório principalmente, que é muito importante que se faça, delimitar o que esse DPO deve ou não deve fazer, quais são as responsabilidades desse DPO. Então, nós não temos vedação no Brasil nenhuma sobre conflito de interesse, tá? Que tem uma questão séria na Europa, no Brasil não se falou nisso, então o DPO pode ser qualquer um, pode ser quem implementou, quem não implementou, pode ser funcionário, pode ser qualquer um. E justamente, porque qual é o papel desse DPO, né? Esse DPO ele tem que ajudar a implementar a LGPD dentro da serventia. Ele tem que ver se o que está acontecendo ali está de acordo. Se não tiver, ele tem que levar isso para o controlador, porque o que acontece na Europa, que é a nossa lei mãe inspiracional, que justamente traz essa questão de conflito de interesse. Na Europa, o DPO ele tem uma responsabilidade muito maior, diga-se assim de passagem, né? Em alguns pontos do que nós temos aqui. Então, por exemplo, o DPO na Europa ele é obrigado a denunciar o controlador. Então, caso haja algum tratamento em desconformidade. Então, assim,
O que acontece? Porque lá não é muito indicado um DPO interno funcionário só para essa função. Por isso que às vezes indica-se um externo que tenha essa função mais, né, à risca. Porque lá o funcionário, ele é obrigado, o DPO ele é obrigado, né? Então ele pode ser responsabilizado se ele não fizer essa denúncia. E aqui isso também pode acontecer, tá? O DPO ele pode fazer uma denúncia, justamente, olha, está em desconformidade. Eu falei com o controlador, ele não me obedeceu, digamos assim, e denunciar esse controlador. Então, lá isso é expresso. Por isso que tem muito essa questão de conflito de interesse. Então, o que eu indico aqui é que vocês coloquem justamente o que o encarregado deve ou não deve fazer, visualizar, que processos ele tem que se atentar, porque esse encarregado, ele além de ser a pessoa que fica na ponte ali, né, entre o titular de dados que vai entrar com uma demanda, uma dúvida, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o controlador, que é o delegatário, e a própria corregedoria, né? Então, essa pessoa que vai responder todas essas demandas, fazer essa interligação, ele também tem essa função de ver se o que está sendo feito ali dentro da serventia está funcionando, está de acordo, levar o debate, levar essa conversa mesmo, né, para os funcionários. Então, ontem mesmo eu tive uma aula super, um treinamento super legal no cartório magnífico, que é o 22º Notas aqui de São Paulo, que é um cartório referência, uma tabeliã referência também, quem conhece sabe, né, que é incrível o cartório. E a gente justamente ontem estava fomentando esse debate, né? O que foi implementado, se funciona, se não funciona. Então, alguns funcionários falaram, olha, aconteceu tal coisa aqui, como lidar, como é que eu faço? Então, essa é a função do encarregado, receber essas demandas, essas conversas, ver o que está acontecendo de fato no setor. Então, às vezes é legal, por isso também ter alguém interno nomeado. Por quê? Porque uma pessoa externa não tem, às vezes, essa visão do que está acontecendo dentro do setor. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente implementa a LGPD, eu nunca quero, por mais que os clientes às vezes briguem comigo, fiquem chateados, eu nunca quero dificultar que o serviço do dia a dia aconteça, né? Que o cartório tem que continuar fluindo, o serviço tem que continuar fluindo, já tem trabalho suficiente, né? E aí a gente tem que ver se o que foi implementado está sendo efetivo no dia a dia. Então, isso é levado para o encarregado fomenta esse debate, essa discussão. Então, o DPO é inimigo íntimo, então. Pode ser, né? Pode acontecer. Bom, o DPO externo, acho que eu respondi, né? Ele responde diversas demandas, né? O DPO externo, ele vai ajudar a fomentar essa discussão, ele vai ajudar a criar soluções, principalmente. Ele vai ver se o que está ali implementado está funcionando, está de acordo com a legislação, ele vai responder demandas que precisam de um conhecimento em proteção de dados específico, que, como eu disse, às vezes uma pessoa interna não tem, né, esse conhecimento. Enfim, é muita coisa, a gente encarregado. Eu falei, né, dá para fazer uma live? A gente vai, dá não, precisamos fazer uma live só para falar de encarregado, tá? Porque tem muito detalhe mesmo. Outra pergunta que fizeram aqui, o delegatário também pode ser o encarregado? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. E o que acontece? Nós temos algumas figuras principais na lei, né? Então, o delegatário, ele se enquadra como o controlador de dados pessoais. Então, quem é o controlador de dados pessoais de acordo com o artigo 5º da LGPD? É toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as principais decisões referentes aos tratamentos, né? Então, essa é a figura que se enquadra ao delegatário, ele se enquadra como controlador. E a gente sabe, né, que nos cartórios temos essa figura super sui generis, né, que é o delegatário, que ele responde pessoalmente pelo cartório, né? Então, ele tem essa responsabilidade pessoal por tudo e pela LGPD não seria diferente. E aí nós temos outras figuras. Então, por exemplo, os operadores, por exemplo, o encarregado. Então, não indica-se que o delegatário do cartório seja o encarregado, porque são duas figuras separadas. Porém, não há vedação expressa, né? Então, a lei não fala assim, é proibido que o encarregado e o controlador configurem a mesma pessoa. É indicado de forma nenhuma, tá, pessoal? Então, eu, pessoalmente, nunca indico que o delegatário seja o encarregado, justamente porque ele vai figurar como duas figuras principais aí, a mesma função. Então, não é indicado de forma nenhuma, tá bom?
O mapeamento de dados é ad eterno, de DPO interno é fundamental para estar envolvido com o contexto da organização. Perfeito, exatamente. Muito boa colocação, André. É isso, quando a gente implementa a LGPD é para sempre, porque vocês sempre vão ter novos processos, novos procedimentos, novas questões. Então, eu sempre falo, né? Eu costumo fazer esse mapeamento em planilha, e aí a gente faz uma planilha compartilhada no Google Drive, por exemplo, com o cartório. E aí todo mundo, uma pessoa de cada setor tem acesso, a gente vai atualizando essa planilha. Quando acaba a implementação, eu falo, olha, copie essa planilha e agora essa planilha é sua, né? É do seu cartório. Eu vou apagar ela do meu Google Drive consultoria, o acesso é seu. E aí todo mundo fala, mas eu preciso? Precisa, porque você precisa ter registrado o mapeamento, que é o que está aqui no inciso segundo, mapear as atividades de tratamento e realizar o seu registro. Então, essa planilha vai ser viva para sempre. Então, acabou a implementação da LGPD, a consultoria não tem mais acesso, o cartório vai continuar revisitando, alimentando, atualizando, modificando, incluindo, excluindo, deu para entender, né? Sim, é uma planilha viva, vai ficar ali para sempre, forever no cartório, patrimônio do cartório, esse mapeamento de dados, tá? O cartório empresa sempre está sofrendo mudanças, tanto de processo como de pessoas, exatamente, é isso aí, né? O processo, tudo muda todos os dias, né? Então a gente sabe. Meus clientes, a gente sempre brinca, fala, nossa, vimos hoje, se for ver daqui um mês, já tem coisa para atualizar. Então é isso, sempre tem novos processos, novas pessoas, questões novas, então vai analisar para sempre. Então, além de ter o mapeamento, sempre revisitar esse mapeamento, é importantíssimo. Então já entramos praticamente no artigo 7º aqui, né? Dá para ser DPO em empresas particulares, além do cartório? Sim. Quando você é DPO, que também é muito importante dizer isso, né? Para ser um DPO no Brasil, não precisa de nenhuma certificação específica. Então, se fala assim, eu quero ser DPO, você precisa ser advogado? Não. Você precisa ser da área de TI? Não. É indicado que a pessoa tenha um conhecimento muito brusco, né? Bastante conhecimento na área de proteção de dados. Então, por isso, essas duas profissões são as mais indicadas para um DPO. Então, ainda que você seja advogado ou a área de TI, você tem que se especializar muito, né? Então, eu falo, desde quando eu comecei a estudar em 2018, acho que até antes um pouco, a área de proteção de dados lá na Europa, eu não paro de estudar todos os dias, todo dia tem novidade, inovação, né? Então a gente sabe que é uma loucura nessa área. E eu tenho certificações internacionais, eu sou DPO certificado pela Exim internacionalmente, mas não precisa ter uma certificação, tá? A lei não exige que o seu DPO seja uma pessoa do jurídico ou do TI ou tenha uma certificação específica. Então, tem muitas empresas que aproveitam, às vezes, vendem, o curso de DPO com certificação, não sei o quê. Não precisa, tá, pessoal? O que precisa é ter muito conhecimento na área. Então, sim, você pode ser DPO de várias empresas e vários cartórios. Bom, vamos lá, continuando. Elaborar um relatório de impacto sobre suas atividades na medida em que o risco das atividades faça necessário. Então, esse é outro tema que a gente tem que entrar bem específico em uma live só sobre relatório de impacto. Então, ele fala especificamente no artigo 11. Então, no artigo 11, ele elabora mais, né, a estrutura desse relatório de impacto. Então, o que é esse relatório de impacto? Só para a gente fazer uma média aqui, né, para falar um pouquinho para ninguém ficar no escuro sobre o relatório. O relatório de impacto ele é um documento feito pela LGPD, né? O que diz na letra da LGPD é quando você utiliza como base legal o legítimo interesse do controlador, que é uma das bases legais do artigo 7º, que autoriza o tratamento de dados, ou quando você realiza um tratamento em um dado pessoal que pode gerar riscos às liberdades civis, né? Do cidadão. Então,
então você vai, como eu posso dizer, você vai ser invasivo em algum direito, em alguma liberdade daquele titular. Então, toda vez que você tiver um risco a essa liberdade, você precisa realizar um relatório de impacto. É um caso maior de exceção, tá? Também a LGPD, ela diz que a autoridade pode pedir a qualquer momento, discricionariedade total, para pedir um relatório de impacto sobre um tratamento específico. Então, tem um tratamento X que não se enquadra em nenhum desses pontos, nem é legítimo interesse, nem tem um risco alto ali, as liberdades e garantias, né, do titular, mas a ANPD acha que pode ter algum risco diferenciado ali, ele pede um relatório, então vocês têm que fazer esse relatório. Nos cartórios, é um pouquinho mais a título de exceção, né? Porque é raros os tratamentos que um cartório faz que pode gerar um risco aos direitos e garantias, né, civis de um titular. Então, o que às vezes eu recomendo, né, quando a gente está em legítimo interesse, quando várias pessoas externas têm acesso, então, por exemplo, uma empresa de gestão tem acesso ao sistema inteiro, vários funcionários, quando tem uma transferência internacional de dados, então tem uma transferência que outra empresa internacional tem acesso a todos esses dados, ou vai, por exemplo, mudar um sistema do cartório, então até o SERP está aí, né? Eu faço sempre uma indicação que talvez fosse necessário realizar um relatório de impacto para a implementação do sistema novo no registro de imóveis, porque é uma atualização muito grande, né? Vocês vão estar compartilhando com um sistema totalmente novo, externo do cartório, o acervo do cartório, enfim, talvez aí valeria um relatório de impacto, tá? Mas o que é importante dizer, ele até diz aqui, da atividade que se faça necessário. São raras as exceções, como eu disse aqui, nos cartórios, é a título de exceção, tá? Que você vai utilizar um relatório de impacto no cartório. Porque, né, como eu disse, o lugar do cartório é um lugar seguro, né? Não vai ter muito tratamento aqui que gere um risco, né? Mas, enfim, além disso, se você realiza um tratamento que você acha mais seguro realizar um relatório de impacto, para inclusive ter isso registrado, também é indicado, tá? Então, qualquer tipo de tratamento, você fala, não sei, esse tratamento aqui pode ser invasivo, enfim, qualquer exemplo que eu dei, e você quer, por discricionalidade sua, criar um relatório de impacto, super liberado, inclusive, é muito, muito bem aceito, a Corregedoria vai aceitar muito bem esse documento, é muito bom para vocês terem, tá? Já vejo as perguntas rapidinho, pessoal. Bom, artigo 4º, o inciso 4º não tem correspondência em outro artigo, né? Então, vamos falar um pouquinho. Adotar medidas de transparência aos usuários sobre os tratamentos de dados pessoais. Então, pessoal, aqui é a adoção de medidas transparentes sobre o que vocês fazem, né? Então, por exemplo, o que seria uma adoção de uma medida transparente para o titular do que vocês estão, como vocês estão tratando dados? Avisos de privacidade, expor a política de privacidade, avisa uma coisa, a política de privacidade é outra, tá? Então já vamos fazer essa diferenciação aqui. Então, o aviso, o que seria o aviso? É um resuminho, né? Você vai deixar ali na parede do cartório, no site do cartório, um resuminho. Então, por exemplo, quais dados vocês coletam, qual é a classificação do delegatário, que é o controlador, quais direitos o titular tem, qual é o canal de comunicação, que tem que ter um canal de comunicação, também já adiantando, tem que ter um canal de comunicação para o titular entrar em contato. Então, adotar medidas de transparência, né? Então, a gente tem que lembrar que a LGPD é uma lei principiológica. Então, o que isso significa? Significa que tudo que a gente faz dentro da LGPD, a gente vai se embasar nos princípios. E lembrando que transparência é um princípio. Então, tudo que vocês fizerem, vocês vão ter que agir com transparência. Então, isso está na alma do tratamento de dados. Então, ele fala aqui, adotar medidas que mostrem, né, que tragam mais ainda essa transparência para o titular. Lembrando aqui sempre da autodeterminação informativa. O titular tem o direito de saber tudo que vocês fazem com o dado deles, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Formalização no contrato de PO seria primeiro de nomeação ou aditivo contratual? Como proceder perante ao diretor do fórum? Então, eles falam, como eu falei, né? A gente vai fazer uma live só para falar de encarregado, porque tem bastante coisa, mas tem que ter uma nomeação específica. Então, indica-se realizar um contrato específico nomeando, né? Esse encarregado e justamente colocando
colocando ali tudo que esse encarregado tem que fazer ou não tem que fazer. Então, qual é a responsabilidade que você está dando para esse encarregado? Porque a lei, inclusive, deixa em aberto, né? Ela fala no artigo da própria LGPD que o encarregado tem essa função em ficar no canal de comunicação, taraná, ou qualquer outra que o controlador determine. Então, você pode determinar o que você quer que o seu encarregado do seu cartório faça. Ah, ele vai liderar o comitê de privacidade, que é uma medida super indicada, boas práticas, tem um comitê instituído com os principais pontos de cada setor. Ele vai revisar os procedimentos a cada tanto tempo, ele vai revisar o mapeamento realizado. Então, ali você coloca tudo que esse encarregado tem que fazer, tá? Então, tem que ter, sim, um documento específico, mas a gente vai falar disso quando a gente falar só do encarregado. Um funcionário interno que se tornou de peão interno do cartório pode prestar serviço para outros cartórios da mesma comarca? Pode sim. Inclusive, o próprio provimento fala isso, que não tem problema a mesma pessoa que é encarregado externo ser o próprio encarregado também de outros cartórios, tá? Eu não sei se você está pensando em se especializar em DPO para o cartório que você trabalha, ou seu cartório, não sei, e vender esse serviço para outros cartórios, pode, tá bom? Tá liberado. Eles falam contanto que a pessoa consiga suprir essa demanda, não tem problema se é a mesma pessoa. Beleza? Vamos lá. Quinto, definir e implementar a política de segurança da informação. Um tema super importante também, que eles também trouxeram um artigo só para falar de PSI, que é Política de Segurança da Informação, que é o artigo 12, que também vamos falar numa live específica, porque tem muito detalhe, tá? Então, o que é a política de segurança da informação? A política de segurança da informação é uma política da segurança da informação. Brincadeira, gente, mas é brincadeira, mas é verdade. Vocês vão colocar nessa política toda essa estrutura relacionada à parte de TI, à parte de tecnologia. Então, tudo que vocês fazem ali dentro do cartório relacionado à proteção dos dados, mas pensando mais nessa parte tecnológica. Então, temos aqui questões do provimento 74, você vai colocar ali. Vocês podem colocar a questão de backups, de firewall, de antivírus, de senha, de quanto tempo tem que mudar uma senha, então, assim, o que você quer delimitar de referente a essa parte de segurança da informação, você coloca na política de segurança da informação. É como eu normalmente indico que os cartórios dos meus clientes façam, e eu acho que fica bem legal. Então, são as práticas internacionais, né, que baseadas nas ISOs. Então, eu tenho também certificação como Lead Implementer de uma ISO de segurança da informação. A gente vê muito isso lá, né? O que você coloca na PSI? Então, eu gosto sempre de falar, WhatsApp, você autoriza que seus funcionários usem o WhatsApp? O WhatsApp tem que ser pessoal, tem que ser da empresa, tem que excluir, não tem que excluir, tem que ter senha, como que é a senha? Não pode compartilhar senha, quanto tempo tem que atualizar essa senha? Tudo isso vai estar na PSI, que é a Política de Segurança da Informação, que a gente vai falar só sobre ela. Como vocês viram, tem muita coisa para falar, né? Então, eu vou dar várias dicas para vocês, como eu gosto, obviamente, de proceder. Não tenho a certeza universal aqui, todo mundo pode discordar, outras consultorias também. É como eu gosto de proceder, tá bom? Bom, próximo, super importante também. Acho que vai fazer uma live sobre esses documentos principais, né? Porque são muitos. Política... definir e implementar uma política interna de privacidade e proteção de dados. Então, aqui não tem um artigo de referência também, ele só cita aqui. Então, o que é a política interna de privacidade e proteção de dados? Eu não gosto muito desse nome, política interna, por quê? Vou me explicar. Quando você implementa a LGPD no cartório, inclusive eu fiz até essa recomendação para... Quando eles fizeram a minuta ali desse provimento, eu mandei algumas recomendações, não foi acatado até, mas essa questão da política, eu não concordo com esse nome interna, eu gosto do externa. Por quê? Porque quando você implementa a LGPD no cartório, a gente não pode esquecer que temos funcionários nesse cartório. Então, quando a gente pensa nos usuários do cartório que tem que estar em conformidade com a LGPD, às vezes a gente esquece que temos funcionários que são titulares e também temos que ter uma política sobre como a gente realiza os tratamentos dos dados desses funcionários internos no nosso cartório. Então, quando eu presto essa consultoria, eu coloco como 2 documentos. Política de privacidade interna, que é a política dos funcionários, e a externa, que é essa política que vai para o público, que, no caso, essa externa, eles chamaram aqui no provimento como política interna de privacidade, tá?
Então, essa é uma questão de nomenclatura e eles não falaram no provimento inteiro sobre os funcionários em momento nenhum, tá? Então, vale a pena lembrar para vocês aqui que vocês não podem esquecer que os funcionários de vocês, todo o RH, toda aquela contabilidade, todos aqueles documentos sensíveis, muito sensíveis, né, que vocês têm dos seus funcionários, também aplica a LGPD e vocês também têm que estar adequados nos tratamentos do RH, tá? Então, também vai precisar de uma política de privacidade. Aí, como que vocês vão chamar ela, né? Então, às vezes, confunde um pouco, por isso que eu gosto dessa terminologia política de privacidade externa, que é a que vai ao público, para o cartório, para os usuários do cartório, e política de privacidade interna, que é a dos funcionários. Lembrando, mais uma vez, que o provimento não trouxe dessa forma, tá? Isso sou eu que estou falando, como eu gosto de nomear os documentos. Então, ele fala política de privacidade interna. O que é essa política de privacidade interna? Também posso até voltar a trazer mais detalhes, né? Então, eu uma vez falei numa live, eu amei essa frase que me inspirou, veio uma inspiração divina, que eu falei que a política de privacidade, ela é a alma da transparência. Do seu cartório, da empresa, né? Então, nessa política de privacidade, vocês vão ter tudo que vocês fazem com um dado pessoal, desde o momento que eles entram no seu cartório até o momento que vocês vão guardar esse dado, armazenar ou, caso, né, excluir alguma documentação com quem vocês compartilham. Então, eu tenho até um mínimo, né? O que eu gosto de colocar nessa política de privacidade. Os conceitos, então, conceitos mínimos que você vai usar ali, por quê? Porque a política de privacidade é um documento público para os usuários, né? Então, você coloca ali naquela política tudo que você faz com o dado do titular. E o titular, quando ele for ler esse documento, ele tem que entender do que você está falando, né? Então, eu sempre falo que é legal pôr conceitos para a pessoa não ficar tão perdida, né? Do que ele está falando, o que é um tratamento, o que é controlador. Então, você deixa ali uma conceituação como, por exemplo, o artigo 5º da LGPD, que traz essa conceituação da própria LGPD. Os dados pessoais que você coleta, trata com que finalidade você trata esses dados pessoais, quais tratamentos você realiza, qual a base legal do artigo 7º que você se utiliza para tratar esses dados legais, com quem você compartilha esses dados, se tem transferência internacional de dados ou não, e as medidas de segurança técnicas e administrativas que você usa. Então, isso eu considero um mínimo, tá? Que tem que ter nesse documento. Como eu falei, a gente pode falar mais, fazer um tema específico, se vocês quiserem, mandem até aqui, se vocês têm interesse, só para falar dessa política de privacidade, porque vocês são obrigados, como está aqui no artigo 6º, a ter esse documento, e esse é o mínimo que eu indico que vocês tenham nesse documento dessa política, tá? Então, esses principais pontos são os pontos mínimos, tá? Pode trazer muitos outros pontos, mas o mínimo que tem que conter é esse daqui, porque ela tem que ser informativa, ela tem que trazer essa autodeterminação informativa para o titular. Então, o titular quer saber o que vocês estão fazendo com o dado deles, ele vai na política de privacidade ler, se informar. Aí, se ele tiver alguma dúvida, ele vai entrar em contato com o encarregado através do canal de comunicação e tirar a dúvida dele. Como eu falei ontem no treinamento, brincando com o pessoal, normalmente o titular não vai ler a política, ele vai querer que o encarregado responda na hora para ele, tá? Mas o correto é que ele leia a política antes, tá, pessoal? Bom, inciso 7º, criar procedimentos internos eficazes, gratuitos e de fácil acesso para o atendimento aos direitos dos titulares. Muito, 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 muito importante. Então, nós, como eu falei, né, é uma lei principiológica que a gente se embasa em princípios, né, e um dos princípios super importantes que tem diversas ações positivas que vocês têm que fazer é o princípio do livre acesso. Então, o princípio do livre acesso é garantir ao titular que ele consiga acessar vocês e as informações e garantir os direitos deles, né, de forma facilmente acessível e gratuita, tá? Então, isso aqui está como o mínimo que os cartórios têm que ter. Então, criar procedimentos internos eficazes, gratuitos e de fácil acesso para atender esses titulares. Então, como eu falei, o titular está com qualquer tipo de dúvida sobre o que você vai fazer com o dado dele, ou o que está acontecendo, com quem está compartilhando, qualquer coisa referente ao tratamento, ele tem que ter esse direito de entrar em contato a partir do canal de comunicação e obter essa resposta, tá? A LGPD, ela fala em 15 dias. O cartório pode instituir outra coisa, enfim, tá? Mas a LGPD fala desse direito de responder o titular em 15 dias. E aí,
criar procedimentos para que esse titular, vocês tenham acesso ao cartório e vocês respondam em tempo hábil. Lembrando, mais uma vez, que tem que ser gratuito, tá, pessoal? E facilmente acessível. Então, nós tivemos até uma polêmica com o WhatsApp, né? Quando teve aquela alteração da política de privacidade, a NPD se manifestou, inclusive foi bem legal. Toda a argumentação da NPD em cima da política de privacidade do WhatsApp. E aí, uma das coisas que eles reclamaram é que o canal de comunicação, que é justamente o canal por meio do qual o titular entra em contato com a empresa para perguntar sobre os tratamentos, estava no terceiro grau, na terceira... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o termo. Mas, enfim, estava no terceiro grau de acesso. Então, você tinha que entrar na página principal do WhatsApp, entrar em outra página, entrar na política de privacidade, no terceiro clique, que ia estar ali o canal de comunicação. E eles consideravam isso como não estar facilmente acessível, tá? Então, tomaram uma xingada ali da NPD para colocar no primeiro grau, tá? Então, abrir o site do cartório, por exemplo, tem que estar ali. Nosso canal de comunicação é tal, fale com o encarregado. Na parede do cartório, vocês vão fixar na parede ali, junto com a tabela de custas, por exemplo, os emolumentos, né? Emolumentos, tal, tabela atualizada, canal de comunicação, tal, falar com o encarregado, tá? Então, esse canal de comunicação pode ser um e-mail, pode ser um formulário, o e-mail é o mais prático, né? Então, por exemplo, LGPD @ é o nome do cartório, pode ser, tudo bem? Que mais? Importante só pontuar aqui, que é óbvio, né? Mas não custa, que é um procedimento gratuito, então vocês não podem cobrar do titular para dar essa informação, o que não é confundido com uma certidão, tá? Então, o titular não pode entrar em contato e pedir essa documentação que você passe as informações, por exemplo, de quais dados você tem, com quem você compartilha, não se equipara a uma certidão da qual cabem os devidos emolumentos, tá? Inclusive, o próprio provimento, não sei que artigo que foi, depois eu até dou uma olhada e comento aqui, ele disse que agora, toda vez que vocês responderem, né, os titulares têm que ter um textinho ali dizendo, não é uma certidão, não tem a mesma validade de uma certidão, tá? Então, a certidão cobra normal, emolumentos ali, tabela, direito dos titulares, não pode cobrar. Então, facilmente acessível e gratuito. Transparência, André, exatamente. Sempre agir com transparência, com tudo que vocês fizerem, autodeterminação informativa do titular. Oitavo, zelar para que terceiros contratados sejam em conformidade com a LGPD, questionando sobre sua adequação e revisando cláusulas de contratação para que incluam previsões sobre proteção de dados. Artigo 9º, também vamos falar sobre os contratos numa live específica, porque é muita coisa. Então, aqui está no inciso 8º, falando que tem que falar com os terceiros, revisar contratos, e depois no artigo 9º ele fala, ele delimita mais o que tem que ter, tá, nesses contratos. Então, rapidinho aqui para a gente entender. Todos os terceiros que são considerados operadores, né, que tratam dados a mando do controlador, eles têm que estar em conformidade com a LGPD. Então, o sistema contratado do seu cartório tem que estar em conformidade com a LGPD, o jurídico, o TI que acessa o seu cartório, a contabilidade, todo mundo que tem acesso ou que trata dados pessoais dos seus usuários do cartório tem que estar em conformidade com a LGPD. Além deles trazerem essa documentação de, sim, estamos em conformidade, vocês também têm que criar aditivos dos contratos que vocês já possuem, só com cláusulas específicas sobre a LGPD. Então, aqui, nossa, a gente vai ficar um tempão falando, então atenção quando a gente tiver essa aula, porque tem muita coisa que a gente coloca nos contratos. Então, questões de responsabilidade, até onde esse operador pode ou não pode tratar, o que ele pode fazer com o dado, no caso de um vazamento, como que ele tem que te avisar, o que tem que ter nessas medidas, enfim, né? Bastante coisa mesmo, e eles estão trazendo também no artigo 9, tá? Bom, e a última aqui, e não menos importante, clássico, né? Treinar e capacitar os prepostos. Pessoal, sem dúvida nenhuma, esse, para mim, é um dos pontos-chave de uma implementação da LGPD,
e não só da implementação, né? Manter essa governança em proteção de dados. Eu sempre falo, não adianta você ter, né, uma estrutura super bem elaborada, processos super bem estabelecidos, uma tecnologia de ponta e os seus funcionários não estarem treinados, não estarem inseridos nessa realidade. Vocês vão ter um problema, vocês vão ter um vazamento, vocês vão ter uma dor de cabeça com tratamento de dados pessoais errados ali, né? Então, coisas simples que podem ser evitadas, tirar fotos dentro do cartório, papel em cima da mesa. Então, às vezes, são detalhes simples, né? Que os funcionários dos prepostos podem deixar passar. Então, sempre treinar os prepostos é muito, muito, muito importante. Para mim, aqui é um dos pontos chaves, sem dúvida. Implementou LGPD, finalizou, treino funcionário. Inclusive, o próprio provimento, ele está trazendo que vocês têm que ter treinamentos periódicos, tá? Então, não adianta treinar uma vez só, não. É igual mapeamento. Novos processos, novos funcionários, passou o tempo, o pessoal esquece, vamos debater de novo. Aí já trazem novas questões que estão acontecendo no cartório, aí você já leva isso para encarregado, ó, vamos tratar esse ponto aqui, como resolver. Sempre treinar os funcionários. Então, o próprio provimento está colocando isso como obrigatório, e ele traz depois em outro artigo, não lembro qual é aqui, depois também dá uma olhada, ele vai obrigar que você tenha atualizações periódicas, tá? Então, sempre treinar os funcionários. Passou uns meses, treina de novo. Passaram alguns meses, treina de novo. E, obviamente, sempre com certificado, tá? Não precisa, às vezes, ser um para cada funcionário, então 50 certificados, não, mas um para o cartório. Então, tivemos um treinamento no dia tal, que compareceram tal funcionários sobre LGPD, e isso vai para a pastinha LGPD ali, para quando a corregedoria for aí, fazer uma correção, porque obviamente vocês não terão problemas de vazamento, né? Amém. Mas quando tiver correção, as corregedorias também estão avaliando a LGPD já, antes do provimento do CNJ, já tinha essa avaliação das correções, nas correções, né, estaduais. Então, vocês têm que ter esses documentos todos ali na pastinha LGPD e treinar os funcionários é mais do que importante, essencial, necessário, fundamental, tá, pessoal? Bom, gente, por hoje é isso, já estamos há 1 hora aqui. Eu ainda pensei, né? Nossa, eu vou falar só do artigo 6º, acho que vai dar uma meia hora. Eu esqueço que eu falo muito, né, gente? Obrigada por estarem todos aqui até agora. Se vocês tiverem mais perguntas também, pode mandar. Vou deixar a live salva. Quem não conseguiu ver tudo, veja depois, manda para os amigos. Podem mandar os questionamentos e estamos juntos aqui. Olha, uma mentoria, podemos pensar na mentoria. Então, eu quero ajudar vocês a passar por essa fase de LGPD de forma menos turbulenta possível. Pessoal, mas muito obrigada mais uma vez. Boa noite para todos. Eu fico à disposição e bora, que a gente está só no artigo 6º, tá? Semana que vem tem mais. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.